caminhoneiro ficou em choque ao ver Lula bebendo uma cervejinha em bar distante da cidade. Em uma tarde abafada no coração do centro-oeste brasileiro, um caminhoneiro veterano, Valdir, decide fazer um desvio por uma estrada rural pouco conhecida para fugir de um congestionamento. Exausto e suando dentro da boleia, ele avista um pequeno bar rústico à sombra de uma árvore de pequi. Resolve parar para tomar uma água gelada e descansar as pernas. Mas ao entrar no lugar simples, algo completamente fora do normal acontece. Ali, sentado em uma cadeira de plástico, rindo entre os moradores locais e segurando uma cerveja bem gelada, está um homem idêntico ao presidente da República. O impacto é imediato. Valdir fica paralisado, tentando entender se está vendo direito. Aquilo não podia ser real. O que um homem com aquele rosto estaria fazendo num bar afastado, longe da capital, sem seguranças, sem câmeras, sem ninguém notar? Esse momento aparentemente banal dá início a uma jornada cheia de reviravoltas, encontros inesperados, conflitos familiares, uma virada de vida que vai colocar Valdir no centro de algo muito maior do que ele jamais imaginou. Antes de seguir com essa história cheia de emoções, tradições do interior e surpresas atrás de cada curva da estrada, curta o vídeo, comenta de onde você está assistindo e se inscreve no canal para acompanhar cada novo capítulo dessa trama que promete te prender do começo ao fim. O sol castigava o asfalto da BR-060 como uma frigideira esquecida no fogo alto. Eram quase 3 da tarde e Valdir já rodava há mais de 8 horas, com os olhos semicerrados e o corpo suado grudando no banco poído da boleia do seu velho caminhão. O motor roncava pesado, como se também reclamasse do calor seco e da estrada poeirenta. Na boleia, pendurada no painel, uma fita de Nossa Senhora das Graças balançava com o ritmo da estrada. A fé era companheira silenciosa de Valdir desde que aprendeu a dirigir com o pai, ainda na adolescência. Ao lado, uma marmita com arroz, carne moída e abóbora já fria descansava intocada. Mais meia hora e eu paro, nem que seja no meio do mato, murmurou, espreguiçando os ombros doloridos. A rota original previa uma parada na cidade de Jataí, onde ele abasteceria e descansaria antes de seguir para Goiânia. Mas um acidente de caminhão interditou a via principal e os motoristas foram orientados a desviar por uma estrada municipal, pouco conhecida e cheia de curvas apertadas. Foi ali, naquela bifurcação mal sinalizada, que Valdir fez a escolha que mudaria tudo. O caminho secundário levou por entre plantações de milho já secas, pastos esturricados e pequenas vilas onde o tempo parecia ter parado. Os pneus rangiam sobre o cascalho e a vibração fazia o espelho retrovisor tremer. Ao fim de uma descida longa, viu uma placa velha de madeira, quase apagada. Bar do Zé do Pequi, 400 metros. Pequi? Resmungou, com um leve sorriso. Faz tempo que não vejo um desses. A curiosidade venceu o cansaço. Valdir dobrou à esquerda numa estradinha de terra batida, cercada por árvores tortas e galhos secos. O bar apareceu depois de uma pequena colina, como um segredo escondido no cerrado. Uma construção simples, com paredes de adobe amareladas, telhas de barro e uma varanda com algumas mesas de plástico coloridas. Um pé de pequi enorme fazia sombra na frente, e sob ele, alguns senhores conversavam em voz baixa, como se o tempo ali tivesse outro ritmo. Valdir estacionou o caminhão a poucos metros. Desceu devagar, sentindo o calor sair da lataria como vapor. Esticou as costas e se aproximou do bar, esperando pedir uma água gelada, quem sabe, uma cerveja para quebrar o calorão. Foi então que seus olhos encontraram uma figura familiar. Sentado em uma cadeira vermelha da Skol, com uma lata na mão e um chapéu de palha cobrindo parte do rosto, estava um homem sorridente, gesticulando com os locais e rindo de uma piada. Valdir parou no meio do caminho. O coração disparou. Não é possível. O homem levantou a lata, brindou com o senhor do lado e deu um gole generoso. O modo de falar, os trejeitos, o timbre de voz era igualzinho ao presidente. Até a barba era igual, apesar de mais curta e com fios mais grisalhos. Valdir se encostou num dos postes da varanda, tentando se esconder. Observou por vários minutos. Ninguém ao redor parecia notar algo estranho. Era como se aquele homem estivesse ali todos os dias. Vestia uma camisa azul clara, calça jeans e chinelos. Nada de seguranças, comitiva, jornalistas ou aparato oficial. Apenas um senhor comum tomando uma cerveja num bar de beira de estrada.
Valdir se sentou discretamente em uma mesa mais afastada e pediu uma água. A dona do bar, uma mulher de cabelo preso num coque improvisado e olhar firme, trouxe a bebida com simpatia. Tá de passagem, moço? Tô. Sim, só parei para refrescar um pouco. Fez bem. Hoje o calor tá malvado. Vai querer alguma coisa para comer? Tem arroz com pequi? Sempre. Valdir assentiu. Enquanto esperava o prato, seus olhos não deixavam o homem do chapéu. Algo naquela cena o incomodava, mas ao mesmo tempo despertava uma curiosidade inquietante. O que o presidente estaria fazendo aqui, sem ninguém saber? Pensava. E se não for ele? Mas é tão parecido. Pouco depois, a comida chegou, exalando um cheiro forte e nostálgico. O gosto do pequi misturado ao arroz soltinho o levou direto para a infância, quando ajudava a mãe na cozinha. Por um instante, esqueceu o que preocupava, mas foi só levantar os olhos novamente para que a dúvida voltasse com ainda mais força. E então, aconteceu. O homem do chapéu se levantou para ir ao banheiro. Ao passar pela mesa de Valdir, olhou diretamente nos seus olhos e fez um gesto amigável com a cabeça, como quem reconhece um conhecido antigo, e disse: "Boa tarde, companheiro." A voz era ele. Ou, pelo menos, parecia demais. Valdir não respondeu. Ficou imóvel, com a colher parada no ar. Seu coração batia tão alto que parecia ecoar na varanda. Assim que o homem sumiu para dentro do bar, Valdir se levantou e foi até o balcão. "Dona, me desculpe perguntar, mas aquele senhor ali, ele é quem eu estou pensando que é?" A mulher arqueou uma sobrancelha, sem responder de imediato. "Tem muita gente que diz isso, moço, que parece com ele, mas aqui para nós, ele é só o seu Luiz. Vem aqui toda semana. Gente boa demais, mas ninguém estranha." Ela deu de ombros. "Aqui todo mundo conhece todo mundo. E se ele quer paz, a gente dá. Tem coisa que não se explica, só se respeita." Valdir voltou para sua mesa confuso. A fome sumiu. Terminou a água, pagou a conta e saiu andando devagar até o caminhão. Deu partida, mas ficou parado, com o motor ligado e o olhar perdido na estrada. Algo naquela história não fechava. Era coincidência demais. Ou talvez, como disse a dona do bar, era algo que não se explicava. Só se respeitava. Ou investigava. A noite caiu pesada sobre o cerrado, com um céu limpo salpicado de estrelas e um vento quente que soprava poeira pelas estradas de terra. Valdir já estava há 2 horas rodando de volta para BR, mas sua mente continuava presa àquele encontro impossível. A imagem do homem brindando debaixo do pé de pequi, a voz marcante, o jeito de falar. Era como assistir a uma reprise de um discurso político, mas em um lugar onde nada daquilo deveria existir. Ele parou o caminhão num posto de beira de estrada, um daqueles velhos conhecidos dos caminhoneiros, com ducha fria, café forte e pão amanhecido. Encostou o caminhão e foi direto para o chuveiro, tentando esfriar o corpo e os pensamentos. Mas a dúvida se agarrava nele como a poeira nas botas. Depois de tomar banho, sentou-se sozinho na lanchonete vazia. Pediu um café preto e um misto quente. O rádio tocava. Modões antigos e o cheiro de fritura impregnava o ar. Que diabos aquele homem estava fazendo ali? Foi aí que lembrou de uma coisa: a placa do bar. Bar do Zé do Pequi. Aquilo podia ser uma pista. Se tivesse sinal de celular, poderia pesquisar alguma coisa sobre o lugar. Mas ali, no meio do nada, nem barra de rede aparecia. Amanhã cedo volto lá. Foi uma decisão impulsiva, mas firme. Valdir não era homem de deixar dúvidas soltas na cabeça. Era metódico, sempre traçando rotas, controlando gastos, revisando fretes. Aquela sensação de mistério o incomodava como um ruído no motor. Ou você conserta, ou quebra tudo. No dia seguinte, acordou com o sol ainda fraco no horizonte e o som de maritacas cortando o silêncio. Tomou café rápido, conferiu os pneus. Ao invés de seguir para Goiânia, deu meia volta. A estrada estava mais vazia do que no dia anterior. Os buracos pareciam maiores e a poeira levantava mais fácil. Quando chegou à bifurcação que levava ao bar, teve a estranha sensação de estar voltando no tempo. Como se a realidade ali fosse outra, uma espécie de fenda entre o que se vê na televisão e o que se vive no mundo real. O bar estava aberto.
Uma fumaça branca saía da cozinha e algumas pessoas já se reuniam nas mesas da varanda. Mas o homem do chapéu não estava lá. Valdir se aproximou devagar, cumprimentou os presentes com um aceno de cabeça e se sentou na mesma mesa do dia anterior. A dona do bar apareceu rapidamente, reconhecendo com um sorriso discreto. Voltou cedo. Moço, fiquei curioso. O arroz com pequi estava bom demais. Ela riu. Aqui tem todo dia. Quer mais? Quero sim. E uma pergunta, se não for abuso. Ela cruzou os braços, meio desconfiada. Pode perguntar. Esse seu Luiz. Ele é daqui? Ela hesitou. Olhou em volta, como quem mede as palavras. Ele vem de vez em quando. Ninguém sabe direito de onde. Às vezes passa semanas sem aparecer. Às vezes aparece do nada e fica horas aí na sombra. E ninguém pergunta nada. Aqui a gente tem respeito, moço. Se ele quer sossego, quem sou eu para negar? Só sei que é bom de papo, pago o que consome e nunca criou caso. Valdir assentiu, tentando disfarçar a frustração. Mas antes que a conversa morresse, ela completou. Agora, tem quem diga que ele já foi importante, que teve vida em Brasília. Mas isso é papo de gente velha. O que ele foi não muda o que é hoje. Valdir ficou pensativo. Pegou o prato de arroz com pequi e comeu devagar, observando cada movimento ao redor. Nenhum sinal do homem. Mas uma coisa chamou sua atenção. Na parede, entre fotografias antigas e calendários de loja de ração, havia uma foto em preto e branco, já desbotada, de um grupo de homens em frente ao mesmo bar. No centro da imagem, um rosto familiar. Valdir se levantou e foi até lá. Esse aqui é ele? A mulher olhou a foto e assentiu. Essa foto tem mais de 20 anos. Foi num comício aqui perto. Ele apareceu por aqui depois disso, de vez em quando. E o nome dele é mesmo Luiz? É o que ele diz. Nunca vi documento e nunca precisou mostrar. Valdir voltou para sua mesa, ainda mais intrigado. A semelhança com o presidente era assustadora. Mas e se não fosse o presidente? E se fosse alguém parecido? Um parente? Um irmão? De repente, ouviu uma voz conhecida às suas costas. Companheiro, voltou mesmo. Virou-se lentamente. Lá estava ele, o homem do chapéu. Camisa clara, barba bem aparada, olhar sereno. Valdir engoliu em seco. A vontade era de levantar e perguntar direto. Você é o presidente? Mas algo naquele olhar o fez recuar. Voltei. Fiquei com fome, disse, forçando um sorriso. O homem se sentou na mesa ao lado. Pediu uma cerveja e ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para o horizonte seco além das árvores. Sabe, moço, às vezes a gente precisa sumir um pouco, sentar num canto e lembrar quem é, porque lá fora a gente esquece. Valdir não respondeu. Sentia que qualquer palavra podia quebrar aquele momento. Eu gosto daqui. Aqui ninguém cobra nada. Só deixam a gente respirar. E o senhor é de onde mesmo? O homem sorriu de canto. De lugar nenhum. E de todos. Já andei muito por esse país. Já vi estrada mais reta que promessa de político e curva mais fechada que conversa de comício. Valdir soltou uma risada curta. O jeito de falar era inconfundível. O senhor parece alguém famoso. O homem olhou para ele. Sério, todo mundo parece alguém. Mas no fundo, a gente só parece com o que viveu. Ficaram em silêncio por um tempo. A cerveja gelada soava na mesa. O vento soprava poeira vermelha. Então, o homem levantou. Foi bom te ver. Companheiro, cuida da estrada. E não deixe a dúvida guiar o volante. E com isso, se afastou, caminhando em direção à mata atrás do bar, onde um velho Fusca azul esperava. Entrou no carro e sumiu entre as árvores. Valdir ficou ali por mais uma hora, sem saber o que pensar. Mas uma coisa era certa, aquilo não era coincidência. Era o início de algo maior. Algo que ele não tinha planejado, mas que, de alguma forma, o escolhera. Valdir dirigia com os braços firmes no volante, mas a cabeça longe dali. O encontro com o misterioso seu Luiz não saía da mente. Aquele homem, com seus gestos tranquilos e fala cheia de metáforas, parecia carregar um pedaço do país nos ombros, como se tivesse vivido tudo e agora só buscasse sossego.
Mas o que mais inquietava Valdir não era a semelhança com o presidente, e sim o fato de ninguém parecer se importar. Como se, ali, entre Poeira e Pequi, nada precisasse de explicação. O velho caminhão, apelidado carinhosamente de Guerreiro, avançava lentamente por uma estrada de chão batido, com o sol do meio-dia queimando tudo ao redor. No rádio, o chiado interrompia constantemente a transmissão da pequena rádio comunitária de Formosa, que, entre modões, anunciava a seca se agravando e a possibilidade de nova paralisação dos caminhoneiros nas próximas semanas. A mente de Valdir, já inquieta, virou campo de batalha. Será que estou vendo coisa onde não tem? Pensava. Ou será que tropecei num segredo que ninguém quer saber? Seu coração dizia que aquilo precisava ser investigado, mas a razão, moldada por anos de estrada, disciplina e responsabilidade, o alertava. Não era problema dele. Ele tinha uma entrega em Goiânia, contas a pagar e um filho que não via há anos. Mas o incômodo crescia como ferrugem em lataria velha. Ao parar em um posto no interior de Goiás para abastecer e comer algo, decidiu ligar para uma velha amiga, Silvia, uma jornalista aposentada que conhecera anos atrás, quando ela fazia uma matéria sobre a vida nas estradas. Eles mantinham contato esporádico, mas Valdir sabia que, se alguém podia ajudá-la a decifrar aquele mistério, era ela. Alô? Silvia, aqui é o Valdir. Lembra de mim? Claro. Homem, você sumiu. Que houve? Preciso conversar com você. Vi uma coisa esses dias, no mínimo curiosa. Curiosa como? Valdir respirou fundo e contou tudo, desde o desvio pela estrada rural até o encontro no bar. Cada detalhe. A voz de Silvia foi mudando de tom, de desinteressada para atenta. E você tem certeza que era ele? Não posso afirmar, mas a semelhança é absurda. A voz, o jeito de falar, até o olhar. Era ele, Silvia. Ou alguém que parece demais. Tem foto? Não. Fiquei tão desconcertado que nem pensei nisso. Mas vou voltar lá. Vou descobrir quem ele é de verdade. Silvia ficou em silêncio por alguns segundos. Me passa a localização. Vou pegar meu carro amanhã e te encontro lá. Se tem uma história boa aí, eu quero estar dentro. Valdir sorriu pela primeira vez em dias. Então tá combinado. Antes de encerrar, Silvia deixou um alerta. Mas cuidado, viu? Às vezes, as histórias que parecem simples escondem mais coisa do que a gente imagina. 2 dias depois, o reencontro aconteceu no mesmo bar. O céu estava limpo e a varanda recebia a sombra do mesmo pé de pequi que parecia proteger mais do que apenas os clientes. Silvia chegou dirigindo um carro simples, com o vidro trincado e o capô amassado. Usava óculos escuros e um caderno de anotações nas mãos. Essa estrada quase arrancou minha alma, disse, ao descer do carro. Bem-vinda de volta ao sertão, respondeu Valdir, com um abraço breve. Entraram no bar, e Dona Cleusa, a proprietária, recebeu Silvia com a simpatia típica de quem reconhece gente de fora à distância. Veio escrever sobre comida? Talvez, disse Silvia, com um sorriso disfarçado. Sentaram-se à mesma mesa de sempre. Pediram arroz com pequi e esperaram. Silvia tirou o caderno e começou a fazer anotações discretas. Observava tudo com atenção, especialmente os rostos dos clientes e os detalhes da decoração do bar. Quando a comida chegou, Valdir notou que ela mal comeu. E ele? Apareceu? Não. Desde aquele dia, nada. E a Dona Cleusa disse que ele vem quando quer, sem avisar. Silvia pensou por um momento. Tem alguma coisa nesse lugar. Não é só sobre o homem. É sobre o que esse bar representa. Como assim? Valdir, você percebeu que aqui todo mundo aceita as coisas do jeito que são? Como se quisessem proteger alguma coisa. Não se trata só de um sósia. Pode ser simbólico. Simbólico? É. Talvez as pessoas saibam quem ele é. Talvez não. Mas aqui ele pode ser só o seu Luiz. Nada mais. Ninguém pergunta, ninguém denuncia, ninguém se exalta. Isso é raro, especialmente hoje em dia. Valdir concordou com a cabeça. Um silêncio breve tomou conta da conversa, até que um senhor se aproximou. Vocês estão perguntando muito por aqui. Era um homem de meia idade, chapéu de palha, olhar desconfiado. Valdir levantou as mãos. Só estamos curiosos. Vi um homem aqui dias atrás.
se fiquei impressionado com a semelhança com uma figura pública. Aqui não é lugar de política. Quem vem aqui, vem para esquecer dela. Mas ele é parente do presidente? O homem encarou Valdir por longos segundos. Depois respondeu, em tom baixo, só digo uma coisa, nem tudo que parece é, e às vezes, a semelhança é só o jeito que a vida tem de brincar com a cabeça da gente. E foi embora. Sílvia anotou tudo. Estava mais animada do que nunca. Tem história aqui, Valdir. Pode não ser o que você imaginava, mas tem coisa boa aqui. Eu quero saber a verdade. Só isso. E às vezes, a verdade é mais complicada que uma mentira bem contada. No fim da tarde, uma reviravolta inesperada aconteceu. Enquanto estavam prontos para ir embora, um senhor chegou ao bar com um envelope amassado. Procurou por Valdir e entregou o papel com uma expressão séria. Seu Luiz mandou isso para você. Valdir abriu o envelope com as mãos trêmulas. Dentro, uma folha escrita à mão, com caligrafia firme. Companheiro, a estrada é cheia de encruzilhadas e cada uma revela algo que não sabíamos se carregávamos. Você chegou aqui por acaso, mas não é à toa. Um dia, tudo que você viu vai fazer sentido. Até lá, confie no que sente. Assinado, um andarilho da República, Valdir olhou para Sílvia, que relia a carta boquiaberta. Isso aqui, é poesia ou é recado? É as duas coisas. E ali, naquela tarde empoeirada, Valdir percebeu que talvez estivesse envolvido numa trama maior do que imaginava. E que, mesmo sem querer, tinha sido escolhido como alguém que podia carregar essa história, ou pelo menos tentar entendê-la. A poeira vermelha levantava conforme Valdir e Sílvia deixavam o bar para trás, agora com o motor do caminhão gemendo baixo, como se também processasse o que havia acontecido. A carta entregue misteriosamente por um desconhecido mexera com algo profundo em Valdir. Não era só mensagem escrita, mas o fato de alguém como aquele tal Luiz saber quem ele era, onde estava e o que buscava. Silêncio dominou os primeiros quilômetros da estrada de volta ao bairro Sílvia, geralmente tagarela e afiada nas palavras, olhava pela janela com os olhos perdidos no horizonte, repassando cada linha da carta mentalmente. Valdir, firme no volante, mastigava cada palavra como se tentasse extrair um significado escondido. Ele chamou a si mesmo de andarilho da República, disse ela, finalmente quebrando o silêncio. Isso é mais que um apelido. É uma declaração. O que você acha que ele quis dizer com aquilo? Que ele carrega alguma coisa relacionada ao país ou à política? Talvez um símbolo, talvez uma memória. Não acho que ele seja o presidente de verdade, mas também não acho que seja só um velho qualquer. Então o que ele é? Talvez seja alguém que já esteve muito perto do poder, alguém que viveu nos bastidores, ou uma espécie de encarnação viva do que o povo enxerga como liderança. Alguém que virou lenda sem querer ser. Valdir franziu a testa. Não era homem de teorias, metáforas ou abstrações. Para ele, as coisas eram o que eram. Caminhão quebra, conserta, estrada fecha, desvia. Mas havia algo naquela história que ultrapassava a lógica. Nos dias seguintes, Sílvia voltou a Brasília para consultar alguns contatos antigos. Prometeu investigar discretamente o nome Luiz em registros públicos e matérias antigas. Já Valdir seguiu viagem com um caminhão carregado de produtos agrícolas para o interior de Minas Gerais. A estrada, dessa vez, parecia mais longa e silenciosa. E pela primeira vez em muito tempo, dirigir não bastava para organizar os pensamentos. Quando estacionou o caminhão em um pequeno pátio de descarga no município de Paracatu, foi recebido por um senhor chamado Eustáquio, um velho conhecido de fretes antigos. Valdir, quanto tempo? Rapaz, pensei que tinha aposentado. A vontade é grande, mas a conta de luz não perdoa. Verdade pura. Enquanto descarregavam juntos, Valdir comentou por alto sobre o homem misterioso que conhecera. Tem um sujeito aí, parecido com gente importante, que anda se escondendo no sertão. Fala como político, pensa como gente simples. Chamam ele de seu Luiz. Eustáquio, que até então sorria, ficou sério de repente. No bar do Zé do Pequi, Valdir congelou por um segundo. Como você sabe? Eustáquio limpou a testa com um pano sujo de graxa. Já ouvi falar desse homem. Dizem que é um velho assessor do governo de anos atrás. Outros dizem que foi segurança. Tem gente que jura que ele é parente do presidente. Mas a verdade,
Ninguém sabe. E você acredita em quê? Que ele viu coisa demais. E agora só quer esquecer. Por isso vive fugindo do barulho. Porque quem viu Brasília por dentro e ainda tem sanidade é porque correu na hora certa. Valdir sentiu um arrepio subir pela espinha. Aquela era a segunda vez que ouvia a ideia de que o homem não era só parecido com alguém importante. Ele era alguém importante. Ou, pelo menos, já tinha sido. Nos dias que se seguiram, Silvia voltou com novidades. Valdir, escuta isso. Achei 3 reportagens antigas, de 1991, sobre um certo Luiz da Silva, assessor regional da presidência durante o governo Collor. Sumiu misteriosamente depois de uma crise interna e nunca mais apareceu em nenhum registro oficial. E você acha que é ele? A foto é borrada, mas tem traços parecidos. E mais, um dos artigos dizia que ele era apaixonado por política, mas tinha pavor de holofote. Sempre fugia da imprensa, evitava fotografias. Até hoje não se sabe o que aconteceu com ele, só que foi afastado por problemas de saúde. Que tipo de saúde? Ninguém diz. Mas nos bastidores da época, muitos falavam de estafa nervosa, crises de ansiedade. A pressão quebrou por dentro. Valdir ficou quieto. Aquilo encaixava perfeitamente com o homem que vira no bar, alguém que viveu perto do poder, mas hoje procurava apenas silêncio, anonimato e uma cerveja gelada debaixo de um pé de pequi. 2 semanas depois, Valdir decidiu voltar ao bar, dessa vez sozinho. Precisava olhar nos olhos daquele homem e fazer a pergunta que vinha evitando desde o primeiro encontro. Não porque esperava uma resposta direta, mas porque precisava entender porque tudo aquilo parecia ter a ver com ele. O bar estava tranquilo, como sempre. Crianças brincavam com pneus velhos na beira da estrada. Um rádio tocava moda de viola. E ali, no mesmo canto de sempre, estava ele, seu Luiz. Camisa branca, chapéu baixo e um olhar perdido no horizonte, como se escutasse coisas que ninguém mais escutava. Valdir se aproximou com passos lentos. Posso sentar? A cadeira é sua, companheiro. Fiquei sabendo que o senhor já esteve em Brasília. Luiz sorriu sem virar o rosto. Brasília passa por dentro da gente antes de a gente passar por ela. Por que o senhor sumiu? Porque vi demais. E quando se vê demais, ou a gente enlouquece ou foge. Valdir respirou fundo. Por que me mandou aquela carta? Porque você viu. E quem vê, carrega. Mas por que eu? Luiz finalmente olhou nos olhos dele. Porque você representa o Brasil que ainda anda. O Brasil que carrega peso nas costas, que não tem tempo de parar para reclamar, mas sente. Você me viu como eu sou, sem perguntas, sem câmeras, e mesmo assim voltou. Valdir não sabia o que responder. Aquilo desarmou por dentro. O senhor é o presidente? Luiz riu, um riso leve. Não, companheiro, mas sou parte do que o povo acredita que ele é. Sou memória. Sou decepção, esperança, silêncio e sombra. Ficaram em silêncio por longos minutos, até que Luiz se levantou, colocou algumas moedas no balcão e disse: você ainda vai voltar aqui, e quando voltar, vai entender tudo. Mas agora, a estrada te chama. Valdir assentiu, sem discutir. Levantou, apertou a mão de Luiz e caminhou de volta para o caminhão. Ao ligar o motor, sentiu algo diferente. Como se tivesse tirado um peso do peito. Como se, ao invés de ter encontrado uma resposta, tivesse reencontrado seu propósito. Ali não havia escândalo, mistério ou plano secreto. Havia apenas um homem que representava tudo que o povo sentia, mas que não cabia mais nos palanques. E ele, Valdir, era agora o guardião daquela lembrança viva. Não por obrigação, mas por honra. O motor do caminhão roncava pela BR como um velho guerreiro que nunca para, mesmo ferido. Valdir já estava longe do bar do Zé do Pequi, mas levava aquele encontro consigo como quem transporta carga frágil. O silêncio entre ele e a estrada agora era diferente. Carregado, profundo, cheio de algo que ele ainda não sabia nomear. Nos dias seguintes, voltou à rotina de entregas. Feijão para Montes Claros, cimento para Unai, milho para Rondonópolis. Mas tudo, agora, parecia ter mais significado. O que antes era apenas trajeto se tornará a oportunidade de observar. Gente, paisagem, palavras ditas nas paradas,
Tudo parecia parte de uma narrativa maior que ele começava, devagar, a decifrar. A presença de seu Luiz ecoava não só nos pensamentos, mas nas conversas. Valdir começou a ouvir histórias parecidas em diferentes regiões. Num boteco à beira de estrada no Tocantins, um caminhoneiro mais velho falou de um sujeito calado que apareceu do nada, bebeu uma pinga, deixou um bilhete e sumiu. No Ceará, um frentista jurava que certa vez abasteceu o carro de um homem igualzinho ao barbudo famoso, mas ninguém acreditou nele. Em Mato Grosso, um agricultor contou ter oferecido abrigo, sem saber quem era o homem que passava as noites lendo o jornal velho e anotando pensamentos num caderno azul. Era como se aquele andarilho da República percorresse o país em silêncio, deixando rastros suaves, quase como poesia esquecida no vento. Sílvia, por sua vez, mergulhara de vez na investigação. De sua casa em Brasília, ela começou a mapear as aparições e histórias similares. Descobriu uma linha tênue ligando tudo. Todas as cidades tinham alguma relação com velhos projetos políticos esquecidos, assentamentos iniciados e abandonados, escolas técnicas prometidas e nunca construídas, postos de saúde inaugurados fechados por falta de verba. Ele está revisitando fantasmas, disse ela a Valdir, uma chamada por telefone. Lugares onde o país prometeu e não cumpriu, como se estivesse tentando, sei lá, entender o que deu errado. Valdir escutava calado. A verdade é que já não sabia mais e queria respostas. Sentia-se parte daquilo. Como se, ao cruzar com aquele homem, tivesse sido chamado para carregar um pedaço de memória nacional. E é nesse ponto que o conflito interno começa a doer. Valdir nunca fora de se envolver com política. Evitava brigas de opinião nos postos, não ouvia jornal, nem assistia televisão. Votava em silêncio, sem contar para ninguém. Tinha visto promessas surgirem e morrerem como placas ferrujadas na beira da estrada. Mas agora, ali estava ele, dividido entre a simplicidade da vida que conhecia e a complexidade de algo maior, algo que puxava. Ele lembrava do pai, também caminhoneiro, que costumava dizer: a gente carrega peso no baú e peso na alma. Os dois têm que estar bem presos, senão vira acidente. Certa manhã, ao chegar a um novo destino em Goiás, Valdir foi surpreendido com uma notícia inesperada. Um jornal local publicara uma matéria com o título: O Fantasma de Brasília. Surgem novos relatos de aparições de ex-assessor sumido do governo Collor na capa, um retrato falado com traços idênticos ao do seu Luiz. A matéria era baseada em depoimentos anônimos e algumas fotografias borradas. E, entre os entrevistados, havia uma descrição precisa do bar do Zé do Pequi. Valdir sentiu o estômago embrulhar. Não era só a exposição repentina. Era o medo de que aquele pequeno refúgio, aquele mundo onde o tempo parecia ter parado, fosse agora invadido por curiosos, repórteres, oportunistas. Ligou imediatamente para Sílvia. Foi você? Claro que não. Eu jamais publicaria isso. Foi outro jornalista, sensacionalista. Pegaram informações soltas de fóruns online, fizeram a conexão e publicaram sem apurar direito. Isso vai estragar tudo. Eu sei. Por isso precisamos ir até lá de novo, antes que cheguem outros. No dia seguinte, estavam na estrada novamente. Valdir no comando do caminhão. Sílvia no banco do passageiro, com um bloquinho repleto de rabiscos e teorias. Era a primeira vez que ela viajava com ele desde a primeira reportagem anos atrás. Você mudou, Valdir. Como assim? Antes, você fugia de qualquer coisa que cheirasse a política. Agora está se metendo no olho do furacão. Não tô me metendo. Tô tentando proteger um pedaço de verdade que ninguém mais respeita. Isso é se envolver. Valdir soltou um riso seco. Pois é, acho que a estrada me laçou. Chegaram ao bar ao cair da tarde. E o que encontraram foi um cenário que fez o coração de Valdir apertar. Carros estranhos parados do lado de fora, câmeras amadoras montadas e gente perguntando onde está o velho. Um grupo filmava vídeos para redes sociais, outro tirava selfies com a fachada ao fundo. A dona Cleusa, visivelmente desconfortável, tentava manter a ordem. Isso aqui virou circo, murmurou Valdir. Eles desceram do caminhão rapidamente e foram até a dona Cleusa, que reconheceu os dois com alívio. Vocês voltaram. Ainda bem. Isso aqui virou uma bagunça. Todo mundo quer saber do seu Luiz. Já inventaram que ele é o Lula de verdade e que o que está lá em Brasília é sósia.
Silvia segurou o riso com: quero saber uma coisa. De qual cidade ou país você está vendo esse vídeo? Escreve aqui nos comentários. Já aproveita e deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Lá no fim eu tenho um recado especial, então fica comigo até o final. Bora pra história. Dificuldade, mas Valdir estava sério. Ele tá aqui? Não. Desde que saiu da última vez, não voltou mais. E eu acho que, com isso aqui tudo, não volta tão cedo. Valdir caminhou até a velha mesa de madeira e sentou-se ali, tentando sentir alguma presença, alguma resposta. Mas tudo que restava era o cheiro de fritura e os ecos de vozes curiosas. Naquela noite, ele e Silvia dormiram dentro do caminhão. Na madrugada, Valdir acordou com o som do vento balançando as árvores. Saiu da cabine, caminhou até os fundos do bar e encontrou um envelope preso numa cerca de arame, com seu nome escrito à mão. Valdir, o silêncio é a casa da memória. Se ele for quebrado, ela se desfaz. A estrada continua, e nela, tudo que importa está nos olhos de quem vê e nas mãos de quem carrega. Guarde o que viu, proteja o que sentiu. O resto, o tempo se encarrega. Luiz, ele leu em silêncio, sentindo uma emoção que não sabia explicar. Era como se aquele homem estivesse se despedindo sem precisar aparecer. Nas semanas seguintes, os curiosos sumiram. A febre da internet deu lugar a outros boatos e o bar voltou ao seu ritmo. Mas Valdir sabia, o homem não voltaria mais. Pelo menos, não ali. No entanto, a semente estava plantada. Valdir começou a escrever. Com a ajuda de Silvia, criou um pequeno diário de estrada, onde registrava os lugares que passava, as pessoas se encontrava, os pensamentos se visitavam nas madrugadas silenciosas entre entregas. Não citava nomes, nem revelava identidades, mas falava de esperança, de frustração, de resiliência e de um homem que representava tudo isso, sem querer ser símbolo de nada. O projeto começou a circular entre caminhoneiros. Logo, outros começaram a escrever também. Um grupo se formou. Gente simples, de todos os cantos, registrando o Brasil que só quem roda conhece. Era o legado que seu Luiz deixará, não com discursos ou palanques, mas com silêncio, olhar firme e um bilhete no arame da cerca. Já passavam das 8 da manhã quando Valdir, deitado no beliche improvisado na boleia do seu caminhão, acordou com o chiado conhecido do rádio CB. O som cortava o silêncio do pátio de um posto no interior de Mato Grosso como faca afiada. Ainda sonolento, apertou o botão e respondeu: aqui é o Valdir Guerreiro. Quem fala? Do outro lado, uma voz rouca, arrastada pelo tempo. Oi, companheiro. Aqui é o Zé Baiano. Tô com uma história que talvez te interesse, sobre aquele homem do bar. Valdir se endireitou na cama com um pulo. Tô ouvindo. Tem um rancho no sul do Tocantins, perto de Peixe. Dizem que ele foi visto por lá, morando numa casinha de pau a pique. Não fala com quase ninguém, só aparece no armazém uma vez por semana, compra arroz, sabão, um cigarro ou outro. Mas é ele, a mesma voz, o mesmo olhar que atravessa a gente. Valdir ficou mudo por alguns segundos. Seu coração batia como um tambor antigo. Você viu com seus próprios olhos? Vi. Fiquei calado, mas reconheci na hora. Só que ninguém ali parece ligar. Tratam ele como um velho qualquer. Dizem que ele chegou um dia e ficou. Planta tomate, pesca de manhã. Às vezes ajuda nas feiras livres. Valdir desligou o rádio e encarou o céu nublado. Sentia que aquele reencontro era necessário. Mas algo dentro dele dizia que dessa vez seria diferente. Que não bastaria apenas escutar. Seria preciso falar. Passaram-se 2 dias de estrada até chegar ao vilarejo. Ao cruzar a ponte de madeira sobre o rio Tocantins, sentiu a mesma coisa que sentirá no bar do Zé do Pequi. Como se estivesse cruzando uma fronteira invisível, onde o tempo e o mundo lá fora andavam mais devagar. Na pequena feira do povoado, encontrou o armazém. Um senhor de cabelos brancos limpava uma balança antiga enquanto ouvia um programa de rádio comunitária. Valdir pediu um café e puxou o assunto. Dizem que mora por aqui um senhor calado, de fala mansa. Seu nome é Luiz. O homem parou de limpar, olhou com cautela. Mora sim, mas não gosta de visita. Eu não vim por curiosidade. Vim porque nos cruzamos numa estrada antiga.
E ele deixou coisa em mim que eu ainda não entendi direito. O velho do armazém observou Valdir com mais atenção. Depois de um tempo, disse: ele passa aqui sábado de manhã. Se quiser, volta nesse dia. Mas não insiste. Se ele quiser falar, fala. Valdir agradeceu e decidiu ficar. Estacionou o caminhão embaixo de uma árvore de caju e passou os dias conversando com os moradores. Conheceu Dona Marinalva, que vendia bolos e doces, seu Juvenal, que criava galinhas, e até um menino chamado Yuri, que queria ser caminhoneiro igual do rádio. O povo era simples, desconfiado, mas gentil. E, aos poucos, Valdir percebeu que aquele lugar não era apenas esconderijo, era abrigo. Na madrugada de sábado, o céu se encheu de estrelas. Valdir, sentado na boleia, olhava para o nada quando ouviu passos lentos se aproximando. Desceu e viu, a poucos metros, a silhueta inconfundível. Seu Luiz. Companheiro, disse ele, com a voz baixa, a estrada te trouxe de novo. Não consegui ficar longe. Luiz assentiu e apontou para uma cadeira de madeira no terreiro de sua casinha. Senta. Vamos conversar um pouco. Entraram. A casa era simples. Uma rede, uma estante com livros velhos, um rádio de pilha e um quadro com a imagem de Dom Helder Câmara pendurado ao lado de uma bandeira do Brasil desbotada. Um cheiro leve de fumo de rolo preenchia o ar. O senhor sempre soube que eu voltaria? Não se volta ao que se vê. Se volta ao que se sente. E você? Tio. Valdir respirou fundo. Eu não sei o que faço com isso tudo. Eu não entendo o que significa. Luiz acendeu um cigarro de palha. Significa que você viu uma coisa rara nesse país. Esperança viva. Não esperança vendida em discurso. Esperança que vive no silêncio, na memória, na resistência. E o senhor? Quem é de verdade? Luiz soltou a fumaça devagar. Eu sou só um reflexo. Uma sombra do que já foi. Alguém que viu promessas demais serem quebradas. E quando quebrei por dentro, saí. Não fugi. Me protegi. Mas por que eu? Por que confiar a mim isso? Porque você é a estrada. E a estrada escuta. A estrada leva e traz. E eu precisava que essa história continuasse viva em alguém que não fosse político, nem jornalista, nem juiz. Mas alguém que conhece o chão do país com os próprios olhos. Valdir abaixou a cabeça. Mas eu não sei contar histórias. Só sei dirigir. Luiz sorriu. Contar é dirigir a memória. Você já começou, quando escreveu no caderno, quando falou com outros caminhoneiros. Já está fazendo. Só não percebeu. Eles ficaram em silêncio por minutos, ouvindo o rádio tocar um repente de cordel. Então Luiz disse, me prometeram transformar o Brasil. Mas esqueceram que o Brasil é feito de caminhoneiro que dorme em posto, de dona de bar que não fecha para ninguém, de menino que quer ser mecânico e não engenheiro. Quando percebi isso, já era tarde para mudar por dentro o que estava podre por fora. E agora, eu só existo. Mas você pode fazer lembrar. No dia seguinte, Valdir partiu com o coração repleto de algo novo. Não mais inquietação, mas propósito. E com ele, levava um pequeno caderno azul que Luiz lhe dera ao se despedirem. Nele, páginas preenchidas com pensamentos curtos, reflexões sobre o país, frases como: o problema do Brasil nunca foi falta de recurso, foi excesso de ego. A verdadeira revolução mora no café da manhã de quem acorda às 4 horas. Quem anda por dentro do Brasil vê que o futuro ainda tem chão. Valdir não sabia ainda o que faria com aquele caderno, mas sabia que não podia guardá-lo só para si. De volta à estrada, começou a ler os trechos no rádio CB, como forma de homenagem. Ao invés de bom dia, amigos da rodagem, passou a abrir com: aqui é o Valdir do Guerreiro. E hoje, trago um pensamento de quem entendeu o Brasil do avesso. A resposta foi imediata. Caminhoneiros de todo o canto começaram a pedir mais do velho sábio. Alguns passaram a mandar suas próprias frases, seus relatos. Surgiu uma rede informal, quase poética, onde cada um trazia um pedaço do país escondido por trás dos viadutos. Silvia, sabendo disso, decidiu transformar tudo em um projeto digital. Criou um blog chamado As Vozes da Estrada, onde publicava os trechos do caderno de Luiz, as histórias que Valdir coletava, os depoimentos dos caminhoneiros.
Em poucas semanas, o site viralizou entre motoristas, professores, sindicalistas, aposentados. Não tinha política, nem partidos. Só o Brasil real, contado por quem vive nele todos os dias. Certa noite, ao encostar o caminhão num posto na Bahia, Valdir foi reconhecido por um grupo de caminhoneiros mais jovens. É você que fala os pensamentos no rádio. Sou eu mesmo. Rapaz, aquilo tem salvado meus dias. A gente sente que tem alguém pensando como a gente. Valdir sorriu. Era isso. Ali, naquele encontro simples, descobriu que a estrada não era só lugar de passagem. Era lugar de legado. E o que começou com uma cervejinha no bar mais esquecido do sertão, agora virava movimento de memória, escuta e resistência. O homem que parecia o presidente nunca precisou ser. Porque o que importa não é o nome, mas o que se deixa em quem cruza o caminho. E Valdir, agora, era mais que caminhoneiro. Era guardião de histórias. Era a voz do silêncio. Era a estrada. Os primeiros raios de sol mal tocavam a linha do horizonte quando Valdir ajustou o retrovisor do caminhão e começou a rodar pela estrada que corta Minas Gerais rumo a Belo Horizonte. A cidade grande se aproximava devagar, trazendo consigo o ruído típico: buzinas, caminhões, motos, vendedores ambulantes. Mas Valdir sentia um peso diferente no peito, uma mistura de ansiedade e esperança. Havia muito a fazer. Nos últimos meses, sua rotina tinha se transformado. As paradas para descanso agora eram acompanhadas de encontros com caminhoneiros de vários cantos, e as histórias compartilhadas em seu diário de bordo criavam um mosaico de experiências que ele passava a compreender melhor a cada dia. A presença do seu Luiz ecoava como uma inspiração silenciosa, impulsionando-o a ir além. Ao chegar na rodoviária de Belo Horizonte, encontrou-se com Silvia, que agora atuava como sua parceira de jornada, não apenas como repórter, mas como amiga. Ela trazia notícias e planos. A rede As Vozes da Estrada tinha crescido e precisava de organização para alcançar ainda mais pessoas. Valdir, vamos precisar de ajuda, disse ela enquanto mexia no tablet. Tem um grupo de caminhoneiros na região que quer participar, querem contar suas histórias. Precisamos criar um jeito de coletar tudo de forma organizada. Eu conheço o pessoal de Ribeirão das Neves, respondeu Valdir. São gente boa, podem ajudar. Silvia sorriu com a solução simples que só quem vive a estrada conhece. Mas, para isso, haveria desafios. Valdir sabia que não bastava vontade. Seria preciso enfrentar a burocracia dos postos, a desconfiança de alguns motoristas, a dificuldade de manter uma rotina de coleta de histórias em meio à rotina pesada de viagens longas. Enquanto isso, na periferia da cidade, um personagem chamado João, um mecânico aposentado de um antigo posto, assistia às movimentações com interesse. João tinha sua própria motivação. Sentia que o país havia esquecido os trabalhadores da estrada e queria usar a rede de Valdir para dar voz aos que nunca foram ouvidos. João procurou Valdir no posto de gasolina, onde ele fazia a revisão do caminhão. Vi o que você está fazendo, falou João com a voz firme, e acho que posso ajudar. Conheço muita gente que tem história para contar, inclusive eu mesmo. Valdir apertou a mão do homem com força, sentindo que um novo capítulo estava se abrindo. Os dias seguintes foram intensos. Valdir, Silvia e João formaram uma equipe improvisada. Percorriam estradas secundárias, participavam de encontros de caminhoneiros, visitavam pequenas cidades, sempre levando gravadores, cadernos e muita disposição. Durante uma dessas viagens, Valdir enfrentou um problema técnico no caminhão, um vazamento no sistema de freios. Ele estava sozinho numa estrada de terra, a dezenas de quilômetros do posto mais próximo. O calor do sol de outono parecia querer derreter o asfalto. O cheiro forte do óleo queimado invadia a cabine. Valdir precisou improvisar, usar ferramentas que levava no caminhão e a experiência acumulada para evitar um acidente. Foi uma luta silenciosa, uma prova de resistência física e mental. Ao conseguir resolver, sentou-se na beira da estrada e olhou o céu. Pensou nas dificuldades que a estrada impunha, mas também na força que cada problema trazia. Aquela era a vida que ele escolhera. E a missão que carregava agora tinha um preço que ele estava disposto a pagar. No retorno, conheceu uma caminhoneira chamada Rosângela, que tinha acabado de perder o emprego em uma transportadora e sonhava em trabalhar por conta própria. Ela era decidida e tinha um sorriso contagiante, mas também carregava um peso,
a luta diária para equilibrar a vida profissional e a família. Ela se juntou ao grupo, trazendo novas perspectivas. A estrada é dura, disse Rosângela numa noite de conversa em torno da fogueira, mas é também onde a gente se encontra, onde a gente resiste. Enquanto isso, o blog As Vozes da Estrada crescia. Silvia conseguiu apoio de um grupo cultural de Belo Horizonte, que ofereceu espaço para exposições e eventos. A ideia era transformar aquelas histórias em manifestações artísticas, pinturas, músicas e até pequenas peças teatrais. Um dos caminhoneiros, conhecido como Sumané, escreveu um cordel que rapidamente se espalhou pelas comunidades. Falava dos sonhos e sacrifícios, da saudade da família, das noites em claro na boleia. Valdir sentia orgulho de fazer parte daquilo, mas sabia que o verdadeiro desafio estava em manter o movimento vivo e acessível a todos. A rede começou a receber críticas também. Alguns motoristas mais antigos, desconfiados, perguntavam se aquilo não era só mais uma moda passageira, uma distração para quem deveria estar focado no trabalho duro. Valdir enfrentou esses questionamentos com paciência, explicando que a memória e a voz do caminhoneiro eram armas para resistir e avançar. Durante uma reunião em um restaurante simples em Sete Lagoas, onde se encontravam os membros mais ativos do grupo, Silvia trouxe uma proposta que surpreendeu a todos. Por que não fazemos um documentário, mostrando as histórias, as paisagens, os desafios? Mostrar o Brasil que só a estrada conhece. Valdir olhou para os rostos cansados, mas determinados ao redor da mesa. Seria uma forma de deixar tudo registrado, disse João, com brilho nos olhos. E pode ajudar a mostrar que o Brasil não é só o que aparece na televisão, completou Rosângela. O projeto ganhou força. Valdir, que sempre fora mais prático, teve que aprender a lidar com filmagens, entrevistas, roteiros. Houve dificuldades técnicas, contratempos, desentendimentos, mas a vontade de mostrar a verdade venceu. Numa noite, antes de dormir, Valdir sentou-se na beira da estrada para olhar o céu. Sentiu o cheiro do mato seco, o som distante de um violão, o vento que trazia lembranças. Pensou em Luiz, no bar distante, no silêncio que falava tanto. Pensou em tudo que carregava consigo, em tudo que ainda precisava ser feito. A estrada não era mais apenas um caminho para entregar cargas. Era agora uma ponte, mais complexa. A distância dos filhos pesava no coração, e o cansaço acumulado ameaçava abalar sua determinação. Numa noite de conversa sincera, desabafou para Valdir. Sinto que estou ficando para trás. A estrada exige muito, mas a família é meu porto seguro. Valdir ouviu com atenção e, naquela troca, reforçaram o laço que crescia entre eles. O documentário, agora apresentado em diversas cidades, despertava reações fortes. Em algumas, causava orgulho, em outras, desconforto. Era como um espelho que mostrava uma realidade que muitos preferiam ignorar. Valdir percebeu que seu papel ia além de contar histórias. Era também um mediador entre mundos diferentes, um defensor daqueles que cruzavam a estrada com seus sonhos e medos. No meio dessa turbulência, Ana, a jovem caminhoneira, decidiu dar um passo importante: participar de uma reunião da associação local para defender os direitos das mulheres na profissão. Sua coragem era um sopro de esperança e inspirava outras a se levantarem. Mas essa visibilidade também trouxe resistência. Alguns motoristas mais conservadores questionavam suas intenções, criando um ambiente tenso. Valdir, sempre presente, buscou ser um apoio, mostrando que a mudança só ocorre quando todos se respeitam. Durante uma viagem para buscar materiais para a feira cultural em Montes Claros, Valdir enfrentou um imprevisto. A estrada principal estava interditada devido a uma enchente repentina causada pelas chuvas. Ele precisou encontrar uma rota alternativa, menor e cheia de curvas, aumentando o tempo da viagem e o desgaste do caminhão. O cheiro da terra molhada, o som da água corrente e o calor úmido criavam um cenário desafiador. Mas Valdir não desistiu. Usou mapas, GPS e a experiência para seguir adiante. Esse obstáculo reforçou a importância de estar preparado e de ter aliados na estrada. Ao chegar na feira, Valdir e sua equipe encontraram um público animado. A cultura local se misturava com as histórias da estrada, criando um ambiente vibrante. Entre as barracas, Dona Carmelita oferecia seus doces enquanto contava para os visitantes sobre a importância da preservação das tradições. O movimento crescia e a comunidade se sentia parte dele.
Porém, uma notícia trouxe um dilema para Valdir. Sua filha enfrentava problemas de saúde em São Paulo e precisava de apoio. A distância, que antes parecia um fardo leve, agora apertava o peito. Ele se viu dividido entre continuar a luta na estrada e estar perto da família. Esse conflito interno tornou-se o maior desafio da sua jornada. No silêncio da noite, Valdir escreveu no diário: cada escolha pesa, cada passo tem seu preço. Mas o que é maior, o sonho que luta por todos ou a presença que a família pede? No dia seguinte, durante uma reunião do grupo, Valdir compartilhou seu dilema. A honestidade emocionou a todos, fortalecendo ainda mais os laços. Silvia, com seu jeito pragmático, sugeriu: talvez seja hora de encontrar um equilíbrio. Você não precisa carregar tudo sozinho. João acrescentou: a estrada é longa, mas a família é onde a gente recarrega as forças. O capítulo terminou com Valdir decidindo passar mais tempo com a filha, enquanto delegava parte das responsabilidades do movimento aos amigos de confiança. Essa decisão exigia coragem, mas também era um passo necessário para seu equilíbrio. O sol brilhava forte na cidade de São Paulo quando Valdir desembarcou na estação rodoviária, o coração acelerado pela mistura de ansiedade e saudade. Depois de meses rodando por estradas, enfrentando desafios, dividindo sonhos com tantos outros caminhoneiros e moradores das pequenas cidades, finalmente ele estava de volta para estar perto da filha, sua maior motivação e força silenciosa. Ao sair do terminal, sentiu o barulho urbano, o cheiro das ruas e a agitação característica da metrópole. Era um mundo diferente da tranquilidade da estrada, mas se fazia parte dele de forma inseparável. Ele sabia que o equilíbrio entre esses dois universos seria fundamental para sua felicidade. Nos dias que se seguiram, Valdir mergulhou na rotina familiar, dando apoio à filha que passava por um tratamento delicado. O laço entre eles se fortaleceu, carregado de conversas, risos e momentos de silêncio compartilhado. Era uma prova de que, apesar da distância, o amor superava qualquer obstáculo. Mas a estrada não deixava de chamar. Enquanto isso, as vozes da estrada continuavam crescendo, com Silvia, João e Rosângela cuidando da expansão do projeto. A rede agora incluía dezenas de caminhoneiros, caminhoneiras e comunidades em todo o país. A série de encontros, feiras culturais e o documentário haviam criado uma verdadeira rede de solidariedade e respeito. Valdir acompanhava tudo de perto, mesmo à distância, participando de reuniões virtuais e planejando novas ações. Sabia que o movimento era maior do que ele, uma força coletiva que transformava vidas. Numa manhã de sábado, Valdir recebeu uma ligação inesperada. Era Silvia, trazendo uma notícia que aqueceu seu coração. Valdir, conseguimos! A Prefeitura de Belo Horizonte aprovou o projeto de criação de um espaço cultural dedicado aos caminhoneiros e suas histórias. Será um ponto de encontro, exposição e formação. Os olhos de Valdir brilharam. Isso é mais do que eu poderia sonhar, respondeu ele. É a estrada ganhando um lar. No dia da inauguração, Valdir voltou a Belo Horizonte. O Centro Cultural estava repleto de cores, imagens, música e memórias. Fotos dos caminhoneiros, pinturas inspiradas nas viagens e trechos do documentário enchiam as paredes. No palco, Silvia, João e Rosângela discursavam, contando a trajetória que havia começado com um simples desejo de dar voz aos esquecidos. Valdir sentiu uma emoção profunda ao ver tanta gente reunida, tantas vidas conectadas por aquele sonho. Quando foi chamado ao palco, não conseguiu segurar as lágrimas. Esse lugar é para todos nós que vivemos a estrada, que enfrentamos as dificuldades, seguimos em frente, disse ele, com a voz embargada. A estrada é nossa história, nossa família, nosso lar. O público aplaudiu de pé, emocionado. Depois da cerimônia, Valdir encontrou Ana, que agora coordenava um grupo de mulheres caminhoneiras. Juntas, conversaram sobre os próximos passos, os desafios ainda à frente e a força que encontravam umas nas outras. Rosângela, que havia conseguido um contrato para trabalhar com entregas próprias, também celebrava a nova fase. E João, sempre o sábio do grupo, estava feliz por ver o sonho tomando forma. Algumas semanas depois, Valdir voltou para casa, em São Paulo, renovado. A filha estava melhor e a esperança era maior. Ele sabia que ainda haveria desafios, mas também que a estrada e a vida eram feitas de encontros, lutas e superações. Numa noite tranquila,
Olhando para o céu pela janela da sala, Valdir escreveu em seu diário: aprendi que a verdadeira força está na união, no amor e na coragem de contar nossas histórias. A estrada nunca acaba, porque ela vive dentro de nós. A história de Valdir e seus companheiros tornou-se um símbolo de resistência e esperança para todos que vivem na boleia e para aqueles que os acompanham de longe. O que começou com um olhar surpreendido no bar distante se transformou numa jornada que mudou vidas, uniu pessoas e fez a estrada um caminho de luz. Fim. Entre histórias, vidas e esperanças. Valdir sabia que o caminho era longo, cheio de curvas e subidas, mas estava pronto para continuar. Porque a verdadeira jornada era aquela que se faz com o coração aberto. O sol já despontava atrás da serra quando Valdir iniciou mais uma viagem rumo ao Nordeste, com um caminhão carregado de alimentos para pequenos mercados locais. A brisa fresca da manhã entrava pela janela semiaberta da boleia, misturando-se ao cheiro forte da terra molhada, típica do início da estação das chuvas. O céu pintava tom de azul e dourado, por um momento, a estrada parecia um caminho iluminado para o futuro que Valdir e seus companheiros estavam construindo. Durante semanas, o movimento às vozes da estrada ganhava força, atraindo a atenção de mais caminhoneiros, pequenas comunidades até de associações culturais espalhadas pelo país. O documentário estava quase pronto, e a expectativa de sua estreia criava uma energia contagiante entre os envolvidos. Mas nem tudo seria simples. Assim que chegou a Juazeiro, cidade que margeia o Rio São Francisco, Valdir se deparou com um cenário diferente. O calor intenso daquele meio-dia parecia pesar não só no corpo, mas na alma dos moradores. O comércio estava mais fechado do que o usual, e no mercado local, as vozes soavam mais baixas, como se algo tivesse pesado no ar. Enquanto abastecia o caminhão, Valdir escutou uma conversa entre dois homens na fila do caixa. Dizem que o governo vai cortar o programa de apoio aos pequenos produtores. Vai ser difícil para a gente sobreviver. Sem ajuda, muitos vão ter que fechar. A notícia atingiu Valdir como um soco no estômago. Sabia que essas decisões não apareciam do nada. Eram resultado de um país que muitas vezes esquecia quem mais precisava. Naquela noite, sentado na varanda do pequeno hotel onde se hospedava, ele abriu o laptop para conversar com Silvia. Temos que pensar em algo, disse ele. Essa luta não é só sobre voz, mas sobre justiça. Silvia concordou. Podemos usar o documentário para mostrar essa realidade. Dar rosto a quem está sendo esquecido. Assim, decidiram organizar uma série de encontros em cidades do Nordeste para ouvir os relatos das comunidades afetadas. Valdir sentia o peso da responsabilidade, mas também a força da solidariedade crescente. Enquanto isso, no Brasil Central, João, agora com mais energia, visitava grupos de caminhoneiros para falar sobre a importância de manter viva a memória da estrada. Numa dessas visitas, conheceu Ana, uma jovem caminhoneira que lutava para se firmar em um ambiente dominado por homens. Ana era corajosa, determinada e carregava no olhar o brilho de quem não aceita desistir. Quero mostrar que a mulher pode, sim, ser parte dessa história, dizia ela, e que a estrada é lugar de todos. João viu nela um símbolo do que o movimento precisava: renovação e coragem. No meio desse turbilhão, Rosângela enfrentava seus próprios dilemas. Com o caminhão parado para manutenção, ela tentava equilibrar a rotina da casa com os projetos de trabalho autônomo. A saudade dos filhos e o cansaço dos dias longos quase a fizeram desistir. Uma noite, conversando com Valdir, confessou: às vezes acho que não aguento mais, mas aí lembro do porquê comecei. Valdir apertou a mão dela. Ninguém disse que seria fácil, mas juntas somos mais fortes. De volta ao Nordeste, Valdir organizou um encontro na praça principal de Petrolina. Ali, entre barracas de comida típica, artesanato e música, moradores, caminhoneiros e ativistas se reuniram para discutir as dificuldades e as esperanças. Era uma mistura de festa e reivindicação, um momento de cultura e resistência. Valdir subiu no pequeno palco improvisado e falou com a voz embargada: a estrada é mais do que um caminho. É a nossa casa. E nossa casa precisa ser respeitada. A plateia aplaudiu, muitos com lágrimas nos olhos. Enquanto o movimento ganhava força, uma nova reviravolta surgia.
uma grande transportadora da região, sentindo o impacto das mudanças e da mobilização, começou a pressionar os motoristas a se afastarem do projeto de Valdir. Alguns caminhoneiros receberam propostas para abandonar a rede, com promessas de bônus e benefícios. A tensão aumentou, dividindo opiniões e colocando à prova a união construída com tanto esforço. Valdir convocou uma reunião emergencial. Não podemos nos deixar comprar, afirmou com firmeza. A nossa força está na união e na verdade. Silvia sugeriu a criação de uma carta aberta que seria assinada por todos os envolvidos, reafirmando o compromisso com a causa. A pressão continuava, mas o grupo resistia. Valdir percebeu que, para avançar, precisaria fortalecer os laços entre os caminhoneiros e as comunidades. Numa viagem a Petrolina, ele encontrou Dona Carmelita, uma senhora que vendia doces típicos feitos com frutas do Vale do São Francisco. Vocês estão fazendo algo importante, disse ela. Porque nossa cultura e nossas vozes precisam ser preservadas. Com a ajuda de Dona Carmelita e de outros moradores, o grupo começou a organizar feiras culturais nas cidades visitadas, onde as histórias da estrada se misturavam com a música, a comida e as tradições locais. O documentário, finalmente, estreou numa pequena sessão em um centro cultural de Juazeiro. As imagens mostravam paisagens que poucos conheciam, rostos cansados, sorrisos genuínos e histórias de luta e esperança. No final, quando as luzes se acenderam, os espectadores ficaram em silêncio. Havia emoção no ar, um sentimento profundo de reconhecimento. Valdir, ao lado de Silvia e João, sentiu que aquele era só o começo. A estrada continuava longa, cheia de desafios, mas também de oportunidades. Em meio a tudo isso, Valdir enfrentava um conflito interno. A saudade da família, especialmente de sua filha que morava em São Paulo, e o medo de perder o contato com suas raízes. Ele sabia que o movimento exigia dedicação, mas precisava encontrar equilíbrio para não se perder. Numa noite tranquila, olhando as estrelas do sertão, ele escreveu no seu diário: "É na estrada que me encontro, mas é na família que me fortaleço. Preciso aprender a carregar os dois no peito." A tarde caía lentamente sobre a pequena cidade de Montes Claros, onde Valdir havia chegado para mais uma etapa da jornada. A poeira da estrada ainda grudava no caminhão e no corpo cansado, mas a energia renovada pelo propósito mantinha o caminhoneiro firme. As vozes que ele coletava, as histórias que transformava em força, davam sentido às longas horas na boleia. Naquela cidade, Valdir reencontrou amigos antigos que, como ele, sentiam o peso de uma profissão que muitas vezes passava despercebida. Mas também percebeu que ali a resistência era forte. O movimento às vozes da estrada começava a se consolidar, com encontros frequentes e troca de experiências. Porém, nem tudo caminhava sem obstáculos. A grande transportadora da região intensificava suas ações para dividir os caminhoneiros. Ofereciam incentivos para que abandonassem o grupo, criando uma linha tênue entre a lealdade e o sustento. Valdir sentia o peso dessa divisão e buscava maneiras de manter o coletivo unido. Durante um encontro no bar local, ao som de uma viola caipira, Valdir escutou de um velho conhecido, Paulo, que a pressão da empresa era maior do que ele imaginava. Eles estão indo atrás de cada um da gente, prometendo mundos e fundos. É difícil resistir, viu? Valdir sabia que a resposta estava na honestidade e na solidariedade, mas também no pragmatismo. Enquanto isso, Rosângela enfrentava seu próprio desafio. A luta para equilibrar o trabalho autônomo com as responsabilidades da família tornava-se cada vez. Chegou até aqui. Então comenta Bar. Deixa aquele joinha. Compartilha com alguém que vai curtir também. E claro, se inscreve para não perder as próximas histórias incríveis que vêm por aí.